vou te mostrar duas lesões, a dermatoscopia de duas lesões. Uma é um melanoma e outra é um nevo. Você consegue diferenciar qual que é o melanoma, qual que é o nevo? Qual critério você vai usar? Mesmo usando todos os critérios que a gente conhece, a gente consegue diferenciar? Meu nome é Vanessa Tanaka, eu sou oncodermatologista com experiência aí de 16 anos em dermatoscopia, acompanhando pacientes de alto risco de melanoma com mapeamento corporal, com dermatoscopia, e hoje eu vim trazer um artigo para vocês que fala da gente melhorar o nosso diagnóstico da dermatoscopia, conseguindo fazer uma super magnificação, um super aumento na nossa dermatoscopia. Então esse grupo aqui alemão, eles juntaram quase 100 casos e fizeram uma avaliação desses nevos, não só nevos melanomas, não só com dermatoscópio, mas eles pegaram uma câmera de capilaroscopia e conseguiram um aumento de 400 vezes. 400 vezes é um aumento que a gente consegue dentro de um microscópio. É um aumento capaz de enxergar células. E eles tiveram novos achados nessa super magnificação que ajuda sim a gente a diferenciar um nevo de um melanoma. Que, como eu mostrei no caso inicial, só batendo o olho, só considerando tamanho, não resolve nada pra gente o tamanho. Estruturas, distribuição de cor, assimetria da distribuição das estruturas, tudo isso ajuda a gente a fazer o diagnóstico pela dermatoscopia. Se você não sabe fazer, me segue aqui no canal, clica aí no sininho e não perca nenhum episódio para entender como que a gente faz o diagnóstico de um melanoma inicial, salvando vida dos pacientes com a dermatoscopia. Mas mesmo assim, existem casos como esse, que um deles é melanoma, o outro é um nevo, e a gente não consegue fazer essa diferenciação pela dermatoscopia. Então, o que essa super magnificação mostrou pra gente? Ele mostrou que a gente pode sim ver dentro de uma rede pigmentar. Então, dentro daquela linhazinha marrom que se entrecruza com outra linha, formando essa rede pigmentar, que quando elas são mais finas do que a área mais clara no meio e homogênea, elas são uma rede típica, uma rede de nevo, mas a gente também muitas vezes vê rede atípica, tanto no formato de não se entrecruzar direitinho, ser mais paralelas, ou ser mais grossa, ou ser mais escura, irregular a distribuição dentro da lesão, que seria uma característica de melanoma. É exclusiva de melanoma? Infelizmente não. Ela não é exclusiva do melanoma. Mas com essa super magnificação, o que eles conseguiram ver? Diferença nas células dentro dessas redes. Sim, isso mesmo. Eles viram que células regulares, poligonais, mantendo a mesma coloração, eram células típicas de nevos. E que geralmente isso significava na histologia que os queratinócitos estavam pigmentados. Já as células grandes, arredondadas, de tamanhos diferentes, colorações diferentes dentro dessa rede, na histologia eram células de melanoma que eram de tamanhos diferentes, eram melanócitos atípicos que faziam o diagnóstico de melanoma. Isso foi um dos achados. Eles tiveram outros achados como, por exemplo, os pontos. Quando os pontos são muito pequenos, mas de uma distribuição e cores irregulares, é muito mais sugestivo, era muito mais característico de encontrar isso no melanoma. Nos nevos, esses pontos pequenos eram muito regulares. Já os glóbulos, aqueles ninhos de células ovoides, nem sempre, mesmo com essa super magnificação, era tão fácil essa diferenciação. Agora, você consegue enxergar muito mais os vasos, porque afinal a gente está falando de uma videocapilaroscopia. Então a gente vai ver muito mais detalhes nos vasos com essa super magnificação e essa diferença de vasos muito mais calibrosos, alguns muito mais finos, alguns agrupados, outros separados, também vai ajudar a gente a fazer o diagnóstico de melanoma. Assim como diferenças de pigmentações. Em áreas sem estrutura, ele consegue ver melhor pigmentações, por exemplo, mais amarronzadas, mais
rosadas, mais azuladas, e essas azuladas e rosadas sugerem também mais melanoma. O que esse artigo mostra pra gente? Que sim, o diagnóstico de melanoma ainda está crescendo muito e tem muita coisa para complementar, principalmente nos casos mais difíceis, que são os casos iniciais, que são exatamente os casos que a gente quer fazer diagnóstico para salvar a vida do paciente, tratando o melanoma antes dele ser invasivo. Então, para esses melanomas muito iniciais, a dermatoscopia ajuda muito. O mapeamento corporal, que é procurar lesão nova ou lesão que mudou, ajuda mais ainda, mais do que a dermatoscopia isoladamente sozinha. Essa supermagnificação ainda não está disponível para todos, mas talvez seja uma solução um pouco mais barata, já que a outra solução que vê células, que a microscopia confocal, é muito cara e não é possível de ter no seu consultório particular. Só tem em alguns locais no Brasil, a maioria em protocolo de estudo, então é muito difícil ter acesso. Então a tecnologia está aí para melhorar o diagnóstico e ajudar muitos pacientes e ajudar muitos médicos, mas a gente tem que estar atualizado, sempre indo atrás, vendo o que está saindo de novo na literatura. E se você não tem tempo para seguir tudo que está saindo de novo na literatura, é nesse canal mesmo que você vai conseguir essa atualização constante de tudo que está acontecendo, principalmente em dermatoscopia. Para não perder nada, precisa ativar o sininho, não tem outro jeito. E até o próximo vídeo.